Fala pessoal, vamos lá, questão de número 35. A questão diz o seguinte: a figura a seguir apresenta um circuito composto por cinco resistores e um capacitor alimentado por uma fonte de 100 volts. Pessoal, a gente tem aqui o nosso capacitor, tá? Apresentado o capacitor e os outros cinco resistores, tá, pessoal? E aí é o seguinte: a corrente elétrica que flui pelo resistor de 8 ohms, esse resistor aqui, resistor de 8 ohms imediatamente após o fechamento da chave e em regime permanente são respectivamente iguais a. Então a gente tem uma análise de circuito, a gente precisa analisar essa corrente aqui, pessoal, em dois momentos. Primeiro momento, logo após o fechamento da chave, no início da alimentação do circuito e após regime permanente, ou seja, após o capacitor passar pelo seu transitório. Mas vamos fazer uma revisão aqui, pessoal, de como que o capacitor se comporta, tá? De como que o capacitor se comporta. A gente tem aqui o nosso tempo. Como o capacitor se comporta em relação à tensão. Vou colocar aqui, ó, V de C, que é V no capacitor. E eu também vou colocar a corrente, tá, pessoal? I de C, que é o I no capacitor, tá? Então, a tensão no capacitor, pessoal, no momento inicial ela vai ser zero e o capacitor ele vai se carregar, pessoal. Mais ou menos dessa forma, até ele chegar em seu regime permanente, pessoal. E a corrente? Como a corrente se comporta? Ou seja, a tensão no início, a tensão é zero e o capacitor vai se carregando. E a corrente, pessoal, no início a corrente é máxima e conforme vai passando o tempo, esse capacitor, pessoal, a sua corrente vai tender, pessoal, ele vai tender a 0 amperes, pessoal. E aqui ele vai tender a tensão da fonte. Eu vou chamar aqui de VE volts, tá, pessoal? Então, a tensão no início ela é zero e vai se carregando, a corrente no início é máxima e depois ela vai para zero. Ou seja, no tempo zero, pessoal, o capacitor ele é um curto-circuito. E no momento em regime permanente, o capacitor ele se torna uma chave aberta. Isso aí a gente conhece já muito bem, né? Então, vamos fazer a análise do circuito. Ele quer saber quanto que é a corrente no resistor de 8 ohms. Essa é uma questão um pouquinho trabalhosa, mas não vai ter como fugir. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro momento, nosso circuito, a gente tem a fonte, temos um resistor aqui. Aqui a gente tem o resistor de 20, que está junto com o capacitor. E aqui a gente vai retornar para a nossa fonte. E aqui, pessoal, nós temos um arranjo de dois resistores, desculpa, em paralelo com o nosso resistor de 8 em série, tá? Aqui a gente tem o resistor de 20, aqui nós temos um resistor de quanto? Resistor de 30, aqui nós temos um resistor de 30, aqui nós temos um resistor de 20, que é o resistor que está junto com o capacitor, e aqui 40. Quanto que é a resistência equivalente desse circuito, pessoal? Esses dois aqui, 20 e 30, a gente vai calcular. 20 em paralelo com 30. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes 30 sobre 20 mais 30 é 50. 2 vezes 3, 6. 600 dividido para 50. 20 em paralelo com 30 vai ser igual a 60 dividido para 5, 12. 12 ohms. Então, no lugar desses dois resistores aqui, né? Vamos lá redesenhar. No lugar desses dois resistores aqui de 20 e de 30, a gente vai ter um resistor só de 12. Então, 12 mais 8, somando esse resistor de 12, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso, tá, pessoal? Vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Então, a gente vai ter agora aqui um de 12 e um de 8. E aqui a gente tem um de 20, não, é um de 20, e aqui a gente tem um de 40, tá? Aqui é a nossa fonte. Então, 12 mais 8, a gente vai ter um resistor de 20. Então, vamos lá. Ter 40. Aqui um de 20. Aqui também um de 20, tá? Eu somei esses dois aqui. E aí volta para a fonte, aqui é 40. Dois resistores de 20, pessoal, a gente sabe que vai ser um resistor de 10, porque estão em paralelos, a resistência é a mesma, divide para 2 é 10. Então,
A resistência equivalente no momento zero, ele vai ser igual a 50 ohms. Então, quanto que é a corrente no momento zero? A corrente no momento zero, o I de zero, vai ser igual a tensão dividido para resistência, que é igual a 100, dividido para 50, que é igual a 2 amperes, pessoal. Sabemos então que a corrente inicial, que vai sair daqui, né? Ela é uma corrente de 2 amperes. E chegando nesse nó, pessoal, chegando nesse nó bem aqui, uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. Quando ela chega nesse nó, a gente entendeu que essas duas resistências são iguais, pessoal. Esses dois ramos aqui, eles vão ter resistências iguais. Então, essa corrente vai se dividir de forma igual. Então, o que que vai acontecer? Para cá a gente vai ter 1 ampere e para cá a gente também vai ter 1 ampere, pessoal. Então, no primeiro momento, a corrente em cima do resistor de 8 ohms, ele vai ser 1 ampere. Então, a gente já sabe aqui que não é 1,67, 2 e não é 2. E quanto que vai ser no segundo momento? No segundo momento, a gente sabe que não vai ter o resistor de 20, tá, pessoal? Esse resistor de 20, ele não vai existir. Então, o arranjo, como esse resistor de 20 aqui ele vai sair fora, a gente vai ter uma fonte, a gente vai ter o resistor de 40 e a gente vai ter associado a ele esse ramo aqui, pessoal. Porque o resistor de 20 ele não vai existir mais. A gente vai ter 12, a gente vai ter 12 somado a 8. Então, aquele ramo que estava aqui, o capacitor vai se tornar uma chave aberta, aquele de 20 que estava aqui, ele não vai fazer mais parte do circuito. Então, a nova resistência equivalente, pessoal, ela vai ser 12 mais 8, a gente tem 20 mais 40, resistência equivalente 2 vai ser igual a 60 ohms. E quanto que vai ser a corrente 2, pessoal? A corrente I2, ela vai ser igual à nossa tensão de 100 volts dividido por 60. Pessoal, 10 dividido para 6, vamos fazer essa divisão aqui, tá, pessoal? 10 dividido para 6 vai ser igual a 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 4. Não dá, a gente vai ter que colocar um zero e uma vírgula. 40 dividido para 6 vai ser igual a 6. 6 vezes 6, 36. Vai sobrar 4 novamente. Vamos adicionar um zero, então vai ficar 1,666. Então, essa corrente aqui, ela será igual a 1,666 ou 1,7 amperes, pessoal. Ou 1,67, na verdade. 67, desculpa. 1,67 amperes, pessoal. E qual que é essa corrente? 1,67. Chegamos à alternativa letra A, questão de número 35. 35, alternativa letra A. Acertamos a questão, pessoal. Se tiver alguma dúvida, você pode assistir novamente, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou poder estar explicando da melhor forma possível. Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima questão.